Ulisses, acho que o grande assunto de hoje é essa aprovação da PEC emergencial. Não tem como a gente não falar sobre isso, né? Não fugir sobre isso. É o grande assunto do dia, né? Estava tão esperado aí também pelo mercado. Mas eu queria saber a sua opinião, a sua visão em relação a essa aprovação da PEC. Principalmente levando em conta, né, é claro, o impacto, né, desse pagamento do auxílio emergencial para a gente como um todo, para o Brasil como um todo, mas também eu queria levar que você falasse um pouquinho para a gente em relação à questão do que foi retirado ali daquele trecho da PEC, onde permite que agora servidores públicos ainda possam ter promoções, que eles ainda possam ter aumento salarial. Você acha que isso, de certa forma, não acaba desidratando um pouco aí a PEC emergencial? A PEC, o auxílio, né, ele vem justamente porque a gente tem uma continuidade da pandemia, né, e todo mundo, não preciso ficar explicando sobre isso, todo mundo está sentindo na pele, mas ela traz uns desafios, né, o auxílio emergencial, ele também adiciona um pouco de pressão inflacionária, que é justamente o que a gente acabou de falar, né, isso pode fazer com que é uma pressão adicional justamente para o Banco Central ter que elevar os juros, né, então se por um lado tem uma falta de assim, uma queda da atividade econômica por conta da pandemia, por outro tem assim, uma recuperação, mas isso adiciona alguma complexidade, né? Isso adiciona uma pressão na inflação. Quando a gente fala de auxílios emergenciais, acho que a grande preocupação é sobre a questão fiscal, né? A gente já está tendo vários anos de gastos maiores do que a arrecadação, né? Então de déficit. Já é uma situação delicada, porque o endividamento do governo já está, de fato, bastante elevado, né, e quando a gente tem medidas como essa, né, a própria introdução dessa proibição de progressão, etc., era justamente uma medida da equipe econômica para tentar segurar um pouco eventuais desequilíbrios, para evitar justamente um dano ainda maior nas contas públicas, né, mas claramente é uma questão política, então tem seus desafios, tem todos os seus desafios, né, para lidar. Quais seriam, você acredita que possam ser os efeitos, né, dessa volta do auxílio emergencial, que esses efeitos podem ter sobre o PIB brasileiro? Assim, não tem como negar que é bastante positivo, né, e assim, é importante para quem recebe auxílio emergencial e mesmo para a economia como um todo, né, então é claro que todas as empresas acabam se beneficiando justamente dessa injeção de recursos a mais direto na economia. Aí a gente pode até pegar um exemplo, né, se comparar com o México, que não adotou uma estratégia com auxílio emergencial, por exemplo, teve uma queda de 9% do PIB no ano passado. Aqui no Brasil, a queda, embora lá no auge da pandemia, no começo da pandemia, tivesse expectativas de que pudesse cair até perto dos 10% também, no final a gente teve já um número do ano passado, caiu só 4,1%. Né? Então, de fato, o auxílio emergencial ele teve um impacto bastante positivo na economia. De certa forma, a gente vê próprio desempenho de bolsa, etc., refletem, de certa forma, essa melhora das condições. Mas o desafio é justamente a questão das contas públicas, né? E aí a preocupação com o teto dos gastos é bastante relevante e com as pressões inflacionárias, tanto que o próprio Banco Central tem colocado na sua comunicação, na ata, nos comunicados, etc., que a depender de se tem ou não a extensão do auxílio emergencial, no caso agora a aprovação do auxílio emergencial, isso é uma pressão a mais para a inflação e pode ser que leve o Banco Central a subir os juros. Particularmente, a gente não acha que subir os juros assim, para um patamar razoável, né, que é o que se cogita hoje, né, não deve ser nenhum absurdo, não é que deve ser uma medida totalmente negativa, nem para a Bolsa, nem nada. A gente está falando basicamente de recompor a taxa de juros para um patamar que ainda assim, historicamente, vai ser um patamar muito baixo, né? A gente não está falando de 2 dígitos, não está falando de inflação fora de controle. Acho que é importante, a prioridade do Banco Central é manter as expectativas de inflação ancoradas.